Hoje nós vamos começar uma minissérie, vão ter 2 episódios. Mas o Senhor estava falando algo comigo, que infelizmente, no término do ano, algumas pessoas vão baixando a guarda. E o Senhor falou: Rodrigo, eu acredito, e para você eu tenho essa palavra, é hora da igreja começar a aquecer. E eu fiquei sem entender, eu falei: começar a aquecer? O que isso tem a ver? Antes de um jogador entrar em campo, ele começa a aquecer. Ele não entra em campo frio para que ele não venha contundir, para que ele possa ter um bom desempenho, para que os membros do seu corpo se submetam aos comandos do seu cérebro, para que ele possa explorar, manifestar o pleno potencial que ele consegue, a melhor performance que pode ser desempenhada dentro de campo. E com relação ao mês de dezembro, eu acredito que Deus está falando a mesma coisa para nós. É hora de eu e você começarmos a aquecer. Não é hora, quantos recebem essa palavra aqui, ó? Não é hora de nós baixarmos a guarda, é hora de nós começarmos a nos aquecer. Porque talvez alguns considerem, coloquem como se o ano só fosse começar depois do carnaval, mas eu acredito que Deus quer que o extraordinário, aquilo que temos por expectativa, comece a se manifestar agora, comece a se manifestar ainda nesse ano. E o Senhor está falando algo comigo, e eu ministrei essa palavra para os líderes lá em São Paulo, e eu quero ministrar para todos que estão aqui em Goiânia. Eu quero ler um texto da Escritura que fundamenta essa mensagem, que eu dei o título de volta ao jogo. E a Escritura diz assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. 1 aos Coríntios 9, do 24 ao 27. A Escritura diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Preste atenção: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Presta atenção. Não deveríamos nós viver a nossa vida de forma leviana. Deveríamos subjugar os membros do nosso corpo, submetê-los, induzi-los à submissão ao governo do nosso cérebro, ao governo do Espírito. Quando eu era criança, eu pratiquei inúmeras atividades esportivas. E eu me lembro que, quando eu jogava bola, sempre na véspera de uma partida, eu ficava muito empolgado. E eu dormia com o uniforme do jogo. E não era só com o calção e a camisa. Eu colocava caneleira, meião, o único aparato que eu não utilizava era a chuteira, mas todo o restante eu colocava, dele eu me vestia. E acontece que minha mãe, como toda mãe costumeiramente faz, ia me verificar à noite, porque eu me descobria, sei lá. E aí eu me lembro que, em diversas ocasiões, ela me acordava brigando comigo e falava: menino, tira essa caneleira, tira esse uniforme. Mas a expectativa era tão grande com relação ao que iria se manifestar, que eu queria me preparar, me condicionar de alguma forma. E eu não sei se você está comigo, mas no que se refere a 2022, a minha expectativa também está lá em cima. Eu já estou com a roupa de ir, não dá para ficar esperando a banda tocar, a banda chegar, para que depois eu reaja às condições. Eu não sei se você sabe, mas o alfabeto hebraico é composto de 22 letras. 2021
foi um tempo, e Deus falou isso ao meu coração, como o mesmo que aconteceu com Noé, a partir do capítulo 6 de Gênesis. Deus vai abalar o mundo, e o que importava não era o que seria feito, mas que a família entrasse dentro da arca. Nós tivemos as nossas vidas poupadas, estávamos todos nós em Cristo, na arca, vivendo em comunidade, mas eu acredito, 2022, como eu falei para vocês, o alfabeto hebraico é composto de 22 letras, ou seja, o mundo foi criado com 22 palavras. Pode ser que 2021 tenha sido destruído, mas em 2022, aquilo que não era visível, vai se manifestar. Vai acontecer, Deus vai reconstruir a sua vida, a minha, aquilo que nós entendemos por mundo. E aí eu quero entrar aqui na palavra. Em 1999 aconteceu algo histórico aqui em Goiânia. Em 1999 aconteceu uma partida clássica entre Goiás e Vila. Davi, não fica chateado comigo não, viu? Entre Goiás e Vila. Porque o que acontece? Eles estavam disputando o campeonato goiano. E o Vila Nova jogava contra o Goiás. Na ocasião, meu pai me leva para o estádio. E o que aconteceu? Primeiro tempo, o Goiás dando de 2 no Vila. Quando o povo volta, 3 já no primeiro, TV, 3, a torcida do Vila Nova começou a ir embora, estava levando um chocolate. E aí o que acontece? O Vila volta para o segundo tempo, desnorteado, sem perspectiva, volta em campo porque tem que cumprir tabela, volta em campo porque não tem outra alternativa, seria mais vergonhoso entregar os pontos, perder WO, ele volta em campo perdendo 3-0. Só que de repente algo começa a acontecer. O Vila Nova faz um gol, 3-1. O Vila Nova faz outro gol, 3-2. A torcida começa a vibrar, o Serra Dourada começa a tremer. O Vila Nova faz 3 gols, só que esse terceiro gol não é de qualquer jeito. Leonardo, o capitão do Vila Nova, zagueiro, vê que o Arley está na cabeça da grande área, e ele faz um gol do meio de campo. A torcida do Vila vai ao delírio. Eu sou Vila Nova. Vila Nova no Paraí faz 4. E cai no toró. O Vila Nova faz o 5º. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual que é o placar que está na sua vida, eu não sei qual que é a expectativa que você tem no coração, eu não sei se você levou porrada de um lado para o outro, mas como profeta de Deus eu quero profetizar, o jogo vai virar. Pode ser que a sua vida estava abalada, pode ser que o mundo que você conhecia foi desconstruído, mas o Senhor, Ele está nos falando, o jogo vai virar. Sabe o que era interessante? Eu não vou falar isso agora não. Mas à luz da Escritura você vê que certas pessoas viviam um momento semelhante a esse. O apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, estava a caminho de Damasco, e ele cai como que por terra, e uma voz se dirige a ele falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tem perseguido. Agora vai, Saulo, eu vou chamar um cara, Ananias, você vai para um lugar e vai chegar a uma rua chamada Direita, lá você vai ficar por 3 dias, agora as escamas estão tomando conta dos seus olhos, mas eu quero te dizer que depois dos 3 dias as escamas vão cair e os seus olhos vão se abrir. Pode ser que nesse tempo, esse período completo, os nossos olhos estavam obscurecidos, nós não estivemos percebendo, discernindo o que Deus iria fazer, mas eu quero declarar, os nossos olhos vão se abrir. Mas se observar, e eu comecei falando aqui sobre quando eu jogava bola,
sempre antes de uma partida, o técnico me fazia algumas recomendações, e eu elenquei aqui pelo menos seis recomendações que você faz no aquecimento, que você faz na concentração, que você faz antes de voltar para o jogo. E o primeiro deles é: se posicione. O primeiro deles é: se posicione. Eu não sei se você se lembra disso, mas o que acontece? Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai ser um instrumento que eu vou utilizar para tirar Israel do Egito, do cativeiro egípcio, e levá-lo à terra prometida. Chega num determinado momento que o povo precisa de água, e Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, fira a rocha, e vai jorrar água. E Moisés fere a rocha e jorra a água. Só que numa segunda ocasião, o povo está precisando beber água de novo. Só que Deus fala para Moisés que iria atender, mas ele fala diferente da primeira ocasião. Ele fala para Moisés: Moisés, agora você não vai ferir, agora você vai falar, e quando você falar, as águas vão jorrar. O que acontece? Moisés, movido pela dureza do coração, ele fere a rocha pela segunda vez. Eu vou te explicar o que estava acontecendo alegoricamente. Cristo é a pedra angular, é o fundamento que os construtores e arquitetos rejeitaram. Cristo morreria, seria ferido uma única vez, e através de um único sofrimento o resgate seria feito completamente. E o que acontece? Moisés fere Cristo uma vez, mas na segunda vez Cristo não poderia ser ferido mais uma vez. Deus fala para Moisés: por causa da dureza do seu coração, por causa da falta de percepção do que eu estou fazendo, hoje mesmo nem você e nem as pessoas dessa geração vão entrar na terra prometida. Por causa dessa atitude, uma geração inteira perece. De onde eu quero chegar? Existem coisas que Deus falou para nós do passado, existem palavras que era para 2021, 2020, 1999, sei lá, mas já não fazem mais sentido para as nossas vidas. Você precisa deixar o que foi de Deus para poder pegar o que é de Deus. Não quer dizer que não era de Deus, era de Deus, mas era de Deus para o passado, não era de Deus para o futuro. Existem certos momentos que nós precisamos deixar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Mas uma segunda coisa que nós podemos falar ainda dentro desse ponto de nos posicionarmos, é que quando, a partir do capítulo 8 de Êxodo, vai no 8 até o 10, Moisés vai até Faraó para pedir para o povo ser liberto. Deus fala para ele qual seria o argumento que ele utilizaria: era: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. E aí o que acontece? O povo sai, e eles chegam até a Canaã. Só que o porquê deles terem saído lá não era a promessa. O porquê deles terem saído de lá era o propósito de adorar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quando você recebe a promessa, antes de identificar o propósito, você acaba invertendo a ordem de prioridades daquilo que Deus tem na sua vida. Você começa a achar que a promessa é mais importante do que o propósito, e começa a viver uma vida correndo como que atrás do vento. Deixa eu te falar uma coisa: 2022, Deus não está preparando mais promessas, Deus está nos preparando para sermos uma promessa para esse ano. Deus não está preparando até o final de 2022 mais bênçãos, Ele está me preparando e te preparando, preparando essa comunidade de fé para ser uma bênção sobre as nossas casas, sobre essa cidade, por onde quer que nós formos. Pare de correr atrás da promessa e abrace o propósito. Mas para que isso aconteça, eu quero te fazer uma pergunta: você aceita que Deus seja o seu técnico? É forte. Você já viu criança jogando bola? Quando a criança não tem noção e ela vai jogar bola, todo mundo corre atrás da bola junto. Você quer saber onde a bola está? Olha para o campo, está todo mundo atrás dela. E isso acontece conosco quando nós queremos viver a nossa vida em base da infantilidade. A gente corre atrás da bola, a gente corre atrás da promessa, a gente corre atrás da campanha, a gente corre atrás da oportunidade, a gente está correndo de um lado para o outro, soprado por todo vento de doutrina.
Mas quando você amadurece e tem um técnico, ele fala, joga ali. Ele fala, mas bota lá, mas joga aqui. Eu acredito que Deus está falando para nós, eu vou te colocar de volta no campo, mas eu sou o seu técnico. Eu quero que você jogue onde eu te colocar. É na cabeça da área, é na zaga, é no ataque, é no gol. Eu queria que você fechasse seus olhos e perguntasse, Deus, de verdade, onde o Senhor quer que eu jogo? O que o Senhor tem para mim? Qual que é o teu propósito na minha vida? Eu não quero andar desbaratado de um lado para o outro. Eu quero abraçar o meu propósito profético. Eu quero viver a tua vontade perfeita para a minha vida. Mas aqui, eu entro no segundo ponto. O primeiro conselho que eu ouvia era, se posicione, mas o segundo lugar, levanta a cabeça. E por que que isso aqui é importante? Não adianta eu e você ficarmos chorando pelo leite derramado. E uma outra coisa que eu preciso colocar aqui, a fé, ela não é uma busca pelo que você não tem, mas é uma apropriação daquilo que você já recebeu pela obra redentora do Calvário. Eu e você precisamos levantar a cabeça, porque todas as coisas já nos foram dadas graciosamente por intermédio do amado. Chega desse espírito coitadista, mendicante. Deixa eu dizer uma coisa, existe um provérbio chinês que diz assim, são 3 coisas que não voltam atrás: a palavra lançada, a flecha atirada e a oportunidade perdida. Pode ser que oportunidades se perderam, saíram pelos seus dedos, mas Deus é um Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta. Existem outras oportunidades. Eu tenho um amigo, um colega, melhor dizendo, que ele costumava dizer o seguinte: para de olhar para o chão. Ele me deu aula no seminário, o povo ficava olhando para o chão, olhando para as lâmpadas, olhando para o umbigo. Ele falava, para de olhar para o chão. Ele falava, para de olhar para o chão, porque o chão não pode fazer nada por você. Para de ficar lambendo ferida, porque não vai adiantar você ficar correndo atrás do que você passou. Eu li, o primeiro livro que eu li, ainda na minha infância, foi um pocket, do Jorge Linhares, Águia ou Galinha. Quem já leu esse livro? Meu pai que me doutrinou, me obrigou a ler o livro. Glória a Deus, obrigado pai, você é incrível. Mas uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi o seguinte: as galinhas só olham para o chão. E por que as galinhas só olham para o chão? Um dentre os inúmeros motivos é porque ela tem hipersensibilidade à luz. Ela não consegue olhar para o alto. Já diferente, as águias voam alto. Não tem problema de hipersensibilidade. Ela alça altos voos. Eu acredito que a palavra de Deus para nós é o Salmo 121, eu não fico olhando para baixo, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os caras não estão vindo comigo, tem que vir comigo, vem comigo. Eu já estou querendo pregar, o povo também, vem comigo, vai. Os caras estão com dó, até o final da palavra vai vir, Eu me lembro que, além do futebol, fiz Muay Thai. No começo do Muay Thai, o povo acha que é um critério para você aprender a lutar. O Diogão está aqui. Cadê o Diogo? Levanta a mão, Diogo. No começo do Muay Thai, você apanha porque você não sabe bater, você não sabe se defender, você baixa a guarda, cansa fácil. E é interessante que 3 minutos, 5 minutos parece uma eternidade. Eu me lembro que nos primeiros dias eu estava morrendo de vontade de desistir. Não aguentava mais apanhar, mas eu dei um comando para o meu cérebro e falei, são só 3 rounds de 3 minutos, são 9, né? Eu falei, vai passar, uma hora vai passar. As breves e as momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que vai ser revelado. Assim, portanto, nós não fixamos os olhos naquilo que nós vemos, mas nós olhamos para aquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é temporal, mas o que nós não vemos, isso é eterno. Nós só estamos te esperando, pode vir Jesus, Maranata, porque estar com Ele é incomparavelmente melhor do que todas as coisas. Em segundo lugar, levanta a cabeça. Mas em terceiro lugar, lateral se bate com a bola atrás da cabeça. Eu não sei se você sabe, quando a gente joga uma peladinha, você pega a bola, às vezes joga no pé do cara, né? Você faz uma gambiarra, joga com a mão. Mas no jogo profissional você não pode bater lateral dessa forma. Você vem, a bola é
atrás da cabeça. E por que isso é importante? Porque eu e você precisamos aprender a respeitar os processos de Deus. Porque antes da promessa existe um processo. Antes da Canaã tinha um deserto. Antes do Paulo tinha um Saulo, que teve os olhos cobertos por escamas. Antes de receber o nome que está acima de todo nome, ele passou por uma rua dolorosa, carregando no madeiro. E muitas vezes nós queremos nos auto-sabotar, porque nós entendemos uma meia verdade. A nova aliança, ela tem duas perspectivas pelo menos: a obra da cruz e o poder da cruz. Ele carrega sobre si mesmo, no madeiro, as nossas enfermidades, mas depois, como ele diz em Lucas 9, fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nesses dias, nessa era hedonista, o discurso de Jesus é pé de pato mangalô 3 vezes. Porque quem quiser ganhar a vida vai ter que perder. E aquele que perder por amor de mim e do evangelho, ele vai encontrar a verdadeira vida. Eu me lembro que isso aqui eu já falei em outra ocasião. Estava conversando com uma amiga. Eu falo amiga porque é colega, esposa de um pastor amigo meu. Deixa eu fazer um comentário aqui. Minha esposa vive pegando no meu pé. Falou: Rodrigo, às vezes você bate firme nos negócios demais. Eu falei: pois é. Você quer que eu não bata mais em algumas coisas? É só o povo deixar de ser antibíblico. Porque quando o povo deixar de ser antibíblico, eu não preciso ficar batendo, não preciso ficar fazendo de chato. Você faz sentido para alguém? Porque o povo todo cheio de mimimi, sabe? Então seja homem de Deus, volta para a palavra. Eu não vou ficar fazendo de chato. E aí, uma amiga lá, esposa de um pastor, foi até o médico, precisava fazer uso de uma medicação, e o médico fala para ela: ó, essa medicação só vai começar a fazer efeito daqui 6 meses. Aí ela falou: ah, não, então não vou tomar. Às vezes a gente fala assim: quero emagrecer, alvos para 2022, perder 10 quilos. E aí você acha que vai acontecer por osmose, por, sei lá. Alvos para 2022, dobrar os meus rendimentos mensais. E você acorda meio-dia. Alvos para 2022, um carro novo, não tira nem a carteira de motorista. Alvos para 2022, as mulheres falam assim: eu vou ser a mulher das bolsas de valores. Não arruma nem a bolsa dela. Acho que Deus está querendo falar aqui com alguém. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia ainda o que era cheque especial. E aí eu pensava que eu podia sacar o meu salário e o banco estava me dando um bônus. Que é só um agrado. E aí o que eu fazia, rapaz? Eu sacava o salário e o cheque especial. O tempo foi passando, eu falei: isso aqui, rapadura é doce, mas não é mole. Não, eu falei: rapaz, tá descontando aí. O povo não é tão bonzinho assim. O tempo foi passando. E mesmo trabalhando, eu virava para meu pai e falava: pai, eu preciso de um dinheiro. Com o tempo ele falou: uai, menino, mas o que está acontecendo com o seu dinheiro? Aí eu expliquei para ele. Ele falou: não, você não fez isso não. Fiz. Falei: então nós vamos fazer o seguinte: tem dinheiro para pagar? Falou: não. Quanto que é a dívida? Foi tanto. Falou: ok. Vamos lá na sua gerente do banco. Eu falei: mas para quê, pai? Ele falou: vamos resolver esse negócio. Me levou lá no Banco Brasil. Sentou: qual que é o valor? Tanto. Vou pagar aqui. Pagou. Falei: não, meu pai é 10. Foi: quantas vezes você consegue me pagar esse valor? Foi: como assim? Você não pagou lá? Tá pago. Tô na graça. E eu achava que graça 10 vezes. Foi: então em 10 vezes eu quero. Dava o dia do pagamento. Acho que foi uma das poucas vezes que meu pai me cobrou. Ele falou: cadê o dinheiro? Sabe por quê? Porque o processo é o mecanismo por meio do qual a gente galga novos degraus. A gente avança.
Eu vivo falando com a Jordana na criação de filhos. Eu sei que a gente quer fazer dos nossos filhos como uma pérola numa ostra blindada. Blindada, não é brindada não, blindada. Só que o menino cai. O menino bate a cabeça. Meu sobrinho bateu a cabeça, teve que dar quantos pontos, Miguel? 5 pontos, 3 pontos? 3 pontos. Eu tenho certeza que eles não queriam que isso acontecesse, mas acontece. O Benjamin, quando era criança, eu estava trocando ele estava naquela fase de rolar. Vocês lembram disso? Eu fui trocar o Benjamin, só que a fralda estava na última gaveta. Eu abaixei para pegar a fralda e tirei a mão do rumo dele. Quando ele virou, ele caiu com a cabeça no caixote da gaveta. Ficou parecendo um unicórnio. Gente, eu tinha um Civic, eu saí dirigindo parecendo que eu estava numa viatura da Rotan, subindo calçada e tal. Eu não queria que isso acontecesse, mas é o processo. Hoje eu posso dizer uma coisa para vocês: eu sei que eu não posso colocar a fralda na última gaveta, tem que ser na primeira, tem que ficar na frente do menino, tem que guardar o menino. Mas não tem como chegar na promessa sem entender que o processo acontece. Tem dia que ele fala: eu não vou para a aula, não quero estudar, mas eu falo: levanta, você vai estudar. Ele: não quero. Você vai. E aí tem vezes que ele não quer ficar na sala, eu deixo ele sair correndo da escola. Ele: não, mãe, me leva. E ele fica. É o processo. Eu quero que ele seja uma bênção, um profissional bem sucedido, que ele seja um marido exemplar. Mas como isso começa? Eu sendo um bom marido para minha esposa. Eu quero que ele seja bem sucedido e trabalhe, mas o dinheiro vem através do suor, não vem através de uma vida de mamata. Não está querendo dizer que eu não vou dar para ele, eu vou dar para ele tudo que eu puder dar, tudo que foi coerente dar, mas não dá para isentá-lo do processo. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 4, o menino em nada se difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Por quê? Porque é imaturo, porque não respeita o processo, não se submete ao processo de Deus. Mas em quarto lugar, você precisa aprender a tocar a bola. Você precisa aprender a tocar a bola. Deixa eu dizer, igreja não se vive no singular. Eu sei que a internet, ela facilitou as nossas vidas, e quando não dá, a gente assiste o culto remotamente. Mas deixa eu dizer, não existe igreja online, não existe igreja híbrida. Eu sei que tem muita gente que usa esse subterfúgio. Eu te falar, irmão, de maneira simples, deixa de ser enganado, deixa de se enganar, porque isso não é verdade. Igreja é viver em comunidade. Igreja é isso aqui, não é esse prédio. Porque tem gente que fala: não, mas eu sou casa de Deus. Não, você é pedra viva. Casa de Deus é a reunião dos santos. Eu sou santuário de Deus. Não, nós somos santuário de Deus. E Deus habita em mim. Não, Deus habita em nós. Isso, se houver, é só uma meia verdade. Ah, mas eu aprendi a vida inteira. Onde está escrito? Deixa eu dizer, a sua conversão deveria te emancipar intelectualmente, porque tem muita coisa que você pratica e nem sabe que pratica, que você faz porque te ensinaram assim. A verdadeira libertação não é quando você sai do mundo e adere a uma mentalidade religiosa, mas quando movido pelo Espírito você começa a pensar por si mesmo. E a gente fica terceirizando. Eu creio que Jesus quer emancipar intelectualmente e espiritualmente algumas pessoas. Tem gente que acha que a vida cristã é ficar sendo dopado, tendo programação de segunda a segunda. Isso não existe, não funciona. Isso não é essa igreja. Toca a bola, sabe por quê? Porque a igreja não se edifica no singular, ela se edifica no plural. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem são as pessoas com quem você vive em comunidade? Quem são as pessoas que falam na sua vida? Eu não estou falando de ter um guru espiritual. Inclusive, toda vez que eu falo sobre isso, ouça a minha palavra: eu não sou o seu guru. Quem são as pessoas que te encorajam? Porque a Bíblia fala: encorajai uns aos outros, suportai uns aos outros, carregai uns aos outros, orai uns pelos outros. Quem são os outros de Deus na sua vida? Amigo que é amigo tem coragem de falar que seu dente está sujo. Amigo que é amigo falou: tem um caroço de feijão no seu dente.
Eu tenho um amigo que a Jordana sabe, toda vez que ela fala assim, vamos encontrar o fulano, eu já fico assim, Jordana, não, hoje não, deixa para depois. E ela fala, não, hoje nós vamos encontrar o fulano. Não é porque ele é uma pessoa desagradável, não, ele é maravilhoso. Mas toda vez que eu encontro essa pessoa, eu falei, você já concluiu isso aqui na sua vida? Você já fez isso aqui? Ele não aguenta me ver quieto. Ele é uma espivitadeira que arranca as cinzas da minha vida para o fogo continuar queimando. Eu falo, de vez em quando eu falo para ele, rapaz, eu nem achei que você era tão crente assim, mas você está bem. Existem pelo menos 4 tipos de pessoas na nossa vida. Existem pessoas que são inspiração, existem pessoas que nos mentoriam, existem pessoas com quem a gente trabalha, e existem amigos. Deixa eu falar algo para você. Assim como você, eu também me inspiro em várias pessoas. E aí quando a gente olha a vida das pessoas de longe, a gente acha que essas pessoas são maravilhosas, que a gente vê pelas redes sociais, mas as redes sociais mostram o que eles querem que veja, não o que de fato é. Assim como você e eu também fazemos. Duvido que você já postou um dia você brigando com sua esposa lá na sua casa. Quem já fez isso? Eu vou sacar aqui para te expor hoje. Já fez? Batendo no filho, disciplinando, pondo de castigo, falando alto, dando birra para não acordar. Alguém? Você mostra o que você quer que o povo veja. Para com as pessoas que te inspiram é diferente. Elas são importantes nas nossas vidas, mas sabe de uma coisa? Elas ficam conosco só até uma parte do caminho. Abrace aquelas pessoas que estão dispostas a investir em você, seus amigos, aquelas pessoas que te mentoram e falam da sua vida. Não estou falando de mim não. Tem amigo que está ali no mesmo patamar, mas é encorajador, é incentivador. Eu dou graças a Deus por cada líder de GC aqui dessa comunidade de fé. E se for pôr na conta, faz, esses caras são muito mais pastores de alguns irmãos do que eu. Porque tem certos irmãos que eu só vejo aqui na reunião geral pública da igreja, mas fala, pô, esse cara aqui está sendo discipulado, esse cara aqui está sendo pastoreado. Agradeça a Deus por esses. Eu me lembro que o Marcos, a Tayane está aqui, testemunhas. Eu me lembro que o pastor Paulo, o pastor Júnior estão aqui. Eu tive um discipulador que tinha a reunião discipulada dele domingo, 6 horas da manhã. Quantos se candidatam aqui dão glória a Deus? Houve silêncio na congregação. Só que eu era baladeiro, não no sentido pejorativo. Gente, eu era muito legalista. Pergunta a Jordana. Teve um dia que eu perguntei um trem na minha reunião de discipulado e perguntei, isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Aí o povo ficou meio receoso. Eu falei, se vocês mentiram, o Espírito Santo vai pegar vocês igual pegou Ananias e Safira lá. Estou mentindo? E eu ia para as comunhões que até de madrugada. E aí eu cheguei um dia atrasado na reunião de discipulado, 2 dias, 3 dias, ele me chamou no canto e falou, Rodrigo, eu te amo demais. Eu falei, que bom, também te amo. A gente viajava junto, era muito amigo. Só que ele falou, o negócio é o seguinte, eu estou vendo que a reunião de discipulado não é importante. Você faz o seguinte, da próxima vez, se for para você chegar atrasado, não vem não, fica em casa. Doeu mais do que se ele tivesse me dado um chamboco lá. Sabe uma coisa? Era tudo que eu precisava naquele tempo. Era universitário, mas vivia cabeça de adolescente. Era o que eu precisava. Eu ficava olhando e falava, bom mesmo era andar com aquele outro ali, que é tudo tranquilo, tudo lá, e todo mundo rindo, eu estou aqui levando cajadado na reunião. Mas não dá para jogar sem tocar a bola. Mas vou entrar no 5º ponto, porque falta o 5º e o 6º. Em 5º lugar, você precisa cruzar a bola. O que é cruzar a bola? Você está com a bola, vai até a linha de fundo. Você chega na linha de fundo e você fala, pô, eu não tenho chance de finalizar. Não tem ângulo para concluir. E a gente precisa entender que nem tudo é sobre nós, sobre o grande potencial, sobre os grandes homens, as grandes mulheres que nós somos. É sobre os outros.
Jesus vira para os apóstolos, eu vi que os 5 canelas pararam, vem comigo até o final aqui, o Ademir também, acorda, Ademir! Jesus vira para os apóstolos e ele não tem problema de falar, aquele que crê em mim, não vai fazer só as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, vai fazer obras maiores farás. Sabe de uma coisa, a gente vem de uma transição geracional, uma transição cultural que envolve a igreja. O modelo de igreja dos últimos tempos, isso não me refiro às exceções, mas estou falando da regra, é uma estrutura de edificação piramidal, subserviente. E eu não falo isso num tom depreciativo, é a verdade, controlador, que presta culto às personalidades. Vamos ser honestos, um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. É um estilo de liderança hedonista, a gente faz culto para os outros, está preocupado com uma experiência sensorial. O povo veio, nossa, recebi um chaba aqui, e glória a Deus, e está vivendo um modelo de igreja de copo vazio. Domingo em domingo, como eu falei na primeira pauta da última série, você vem para encher o copo. Mas a reunião da igreja não é uma reunião de copo vazio, é uma reunião de garrafa cheia. Eu falei, olha, eu quero que você saiba disso, essa não é a minha igreja, só existe um dono da igreja, e foi ele que falou em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Eu não tenho discípulo, porque eu não faço discípulo para mim, os discípulos são de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus por causa disso? Tem problema nenhum sem inspiração na sua vida, mas você não me deve nada. Você não me deve nada. O dia que você falar isso aqui não me encaixa, eu só peço você falar, pô, eu estou indo embora. Fala, glória a Deus. Você não me deve nada. Você não deve nada para ninguém. Mas eu não lidero essa igreja sozinho. Os irmãos que estão aqui, o Gabriel, o Rafael, que são o presbitério da igreja, eles estão aqui para me guardar de mim mesmo, e eu para guardá-los deles mesmos, para nos guardarmos de edificar uma igreja de preferências naturais. E é o tanto que é bonito, o Gabriel vem aqui, fala, ele é de um jeito, o Rafael vem aqui, tira sarro da minha cara a noite inteira, eu venho aqui, grito na orelha de vocês a noite inteira, e falo da Jordana, mas minha esposa é maravilhosa, só falo que você tem muito mais predicados e virtudes, do que ponderações de correções. Eu falei para ela que levaria ela para comer comida japonesa semana passada, levei terça-feira. Minha esposa é a mulher da minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem são aqueles em que você tem depositado aquilo que Deus colocou em você? Para quem que você tem cruzado a bola? Quem são as pessoas em quem você tem investido? Quem são as pessoas para quem você tem aberto espaço? Eu faço questão de falar de maneira simples, o povo fala, vou tirar uma foto aqui, eu falo, gente, não coloca foto minha no Instagram da igreja mais, não, tem como, coloca dos outros irmãos, senão o povo vai achar que a igreja é minha, não é minha, coloca do Diogo, tanto que o Diogo é bonito, tatuado e tal, cheio de cabelo, solteiro, Diogo que está solteiro, mas vai casar, em nome de Jesus. Cruzar a bola fala de entender, não só de levantar, mas te leva ao discernimento da hora de parar. Tem muita gente que ora para começar, mas quantos são aqueles que continuam orando para saber a hora de parar? Quem conhece o Anderson Silva, o Spider? O cara era invicto no UFC, mas ficou numa, levou, ficou no outro, quebrou a perna. O Schumacher, da mesma forma. O Ronaldinho Gaúcho, o cara jogava no Barcelona, terminou a carreira jogando no Atlético Mineiro. Tem cabimento um trem desse? Pode vir um time de adoração. Ser igreja fala também de transferir. 2022, não estabeleça alvos para você, estabeleça alvos também que vão tocar a vida de outras pessoas. Não só de dentro da sua casa, mas de fora dela também. Fala, eu vou ser uma bênção nesse trabalho, eu vou ser uma bênção na minha vizinhança, eu vou ser uma bênção aonde quer que eu for. Mas em último lugar,
Em sexto lugar, que eu sempre ouvia, era chuta pro gol. Chuta pro gol. Não adianta nada. Ontem eu estava assistindo o filme do Pelé. Quem já assistiu o filme do Pelé aqui? É incrível, é inspirador, é empolgante. E o cara fintava, driblava um, driblava outro e tal. Que seleção que era aquela de 58? Garrincha, Didi, Pelé. E o Neymar ainda falou que iria se igualar ao Pelé. Ah, passa amanhã. Superar o Pelé. Ai, meu Deus. O que acontece? Não adianta nada você ter driblado se você não tem coragem de chutar para o gol. Não adianta nada você ter passado por todos os desafios da vida se você não tem coragem de finalizar. Se você não tem coragem, o que é ser igreja? É botar para fora o que Deus colocou dentro de você. A igreja da religião está sentada num prédio esperando Jesus voltar, mas a igreja do reino está pelas ruas transformando a cidade, colocando para fora o que Ele colocou dentro de você. Nós precisamos entender a hora de chutar. Nós precisamos entender a hora de finalizar. Existe algo que só você pode fazer. Eu não quero que a Tainã seja como eu. Eu não quero que a Lidiane seja como eu. Eu não quero que a Joyce seja como eu. Porque se elas forem como eu, o mundo vai perdê-las. O mundo vai perder o Diogo. O mundo vai perder o Jessé. Deixa eu te contar algo. Quem que é da época do videocassete? Levanta a mão aqui. Esses dias eu estava assistindo um filme. Aquele Gente Grande 2. Os filhos do Adam Sandler vão para uma casa. E ele fala: pai, onde está a televisão? Aí mostra a televisão e ele pergunta: pai, o que é essa caixa atrás da televisão? E ele fala: é o resto da televisão. Videocassete é tipo o nosso Blu-ray, o DVD que a gente usava no passado. A Netflix era o VHS. O videocassete, de vez em quando você tinha que dar uns tapinha para funcionar. Você vai ver, os jogos do Brasileirão geralmente dão no domingo, não é de hoje. Meu pai amava futebol, até hoje. O que ele fazia? Ele ia para o culto, para a reunião da igreja, e punha a fita para gravar. Os irmãos da igreja, os boleiros, chegavam depois do jogo. Pode vir comigo. Chegava depois do jogo. E eles vinham falar pro meu pai: você viu o jogo? E ele falava: não, fala pra mim não, fala pra mim não, fala pra mim não, fala pra mim não. Não, mas você não viu o que ele falou? Não, me fala não, fala não. E o povo perguntou: por quê? Ele falou: porque eu gravei o jogo, eu quero ter a minha experiência. Isso era muito legal. Mas eu quero te dizer quem que nós somos na história. Nessa história, da história de Deus para conosco, às vezes, me entenda, não é o caso dele. Nós estamos na posição do meu pai. Porque Deus está falando: eu já sei o resultado da partida, eu já sei qual é o placar, toca a bola, cruza a bola, e você fala: não, eu quero ter a minha experiência, eu quero fazer a minha vontade, eu tenho o meu jeito, eu sei a minha forma. Mas ele está falando: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o caminho que eu tenho desejado. Ele está falando: olha, já deu certo, eu já li a última página da Bíblia, está consumado, o preço já foi pago, eu te dei vida e vida em abundância. Tire os tampões dos ouvidos. Eu acredito que ele, como nosso técnico, está falando: pode levantar para jogar, pode sair do banco. E está falando: pode levantar, vamos jogar, pode levantar. Deixa eu te dizer algo. A igreja nasceu para ver o impossível se dobrar diante dos seus pés. Pode ser que a sua vida econômica vá de mal a pior. Pode ser que o seu casamento esteja em ruínas. Pode ser que a sua casa esteja sendo abalada. Mas eu quero declarar que o impossível vai acontecer. Pode começar a aquecer. Eu não sei qual é o placar do jogo, qual é o placar da sua vida,
Mas como profeta de Deus, eu quero te dizer, o jogo vai virar. Se você crê nessa verdade, levante as suas mãos. Comece a dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vai dizendo a Ele: flua neste lugar, transborda.